E agora nós vamos entrar para um quadro, prefeito, que é o quadro de apertar o nó da gravata. Vamos lá, primeira coisa. O senhor falou que assumiu a prefeitura, discorreu sobre as maneiras, etc., como que o senhor recebeu. Mas por que o senhor tem hoje como secretário o ex-secretário de Finanças do ex-prefeito Glimar? Não, nós não temos nenhum secretário, ex-secretário. Isso que você está dirigindo ao Paulo? Uhum. Então, o Paulo hoje é chefe do departamento de RH de licitação. Nossa secretária de Finanças era a Gisele. Por um motivo de ela ter planejado uma vida diferente, ela teve que sair da secretaria. E saiu agora, dia 22 de agosto, e está ajudando a primeira-dama no ITEGO. Certo. Que hoje ela é diretora lá, a pedido do governador, onde o governador pediu para que ela sumisse o ITEGO, porque o ITEGO estava praticamente parado. O governador Caiado. Pediu, e a Divina, como ela não tem medo do desafio, está lá ajudando. O ITEGO já tem feito um grande trabalho aí durante esse período que ela já está à frente como diretora. E hoje nós temos a nossa Secretaria de Finanças, o jovem Rafael, então não tem essa conversa aí, é uma inverdade. E o Paulo é uma pessoa muito boa, jamais eu poderia desfazer de uma mão de obra qualificada, uma mão de obra de respeito, e tem um histórico muito grande dentro da prefeitura. Não é que eu não quis lançar a mão dele, muito pelo contrário, eu tinha que dar oportunidade para o grupo que me ajudou a chegar aqui, e era um compromisso político. Mesmo assim, eu tive que buscar nomes que entendem e que poderiam me ajudar muito. Esses nomes que estão aí são essas pessoas que eu escolhi. Bom, outro questionamento, no que se refere à infraestrutura da cidade. O senhor recebeu essa infraestrutura de asfalto, etc., etc., de que maneira? Beto, eu até me sinto envergonhado de falar. Quando tomamos posse, nós pegamos praticamente nenhum veículo rodando. Tudo no estaleiro. A Secretaria de Obras não tinha nada, uma ferramenta. Eu nunca vi um descaso, uma falta de responsabilidade do tamanho. Isso eu não esperava, porque a gente que está de fora da política entende isso, que da responsabilidade, né, que tem o governo. Eu achava que essa responsabilidade era verdadeiramente correta. Infelizmente não foi isso que eu encontrei. Nós não pegamos um computador funcionando, nós não pegamos nada aqui. Isso foi uma decepção enorme. Então tivemos muitos problemas, muitas dívidas vencidas, muitos cobradores chegando, muitos precatórios, e já apresentei, nós chegamos aí a mais de 10 milhões de precatórios, nós renegociamos, baixamos esses precatórios e conseguimos uma audiência com o procurador, e que ele recebeu a nossa proposta, onde poderia ser revertido esse dinheiro que o município, que o povo de Uruana pagou por uma falta de responsabilidade do gestor passado, onde deixou essa multa chegar a esse tamanho, e reverter em obras para Uruana, onde nós vamos anunciar agora a construção do centro cirúrgico, já pago as primeiras parcelas por dinheiro que foi cobrado de multas de má gestão. Mas foi na sua concepção, o erro do antigo gestor, o ex-prefeito Glimar, ou herança que ele pegou? Qual a sua opinião? Eu acredito, porque na verdade o Divan, como prefeito, ele apoiou o Glimar. Então era o candidato dele. Essa multa era do Divan. O Glimar teria que ter acionado o Divan. Eu não sei por que acionou, deixou de acionar. Isso aí fica aí para ele uma outra oportunidade de responder. Não cabe a mim responder por ele. Mas eu acredito que faltou-se vontade política ou compromisso com o povo de Uruana para que eles pudessem resolver essa situação. Aí o prefeito Castro do MDB vai apoiar Ronaldo Caiado do Democratas, tendo o MDB candidato, Daniel Vilela. Ficou uma rusga nisso aí? É uma situação muito delicada, mas eu não tomei essa decisão sozinho. Eu tomei essa decisão com muita sensatez e com muita habilidade, escutando as bases, escutando os meus companheiros. Muitos deles vieram aqui no gabinete, outros até em casa, muitas vezes, e me cobraram uma atitude, porque Daniel, como deputado, colocou várias emendas para nós ajudamos, fiz do gabinete dele uma extensão do nosso gabinete, da nossa comunidade uruanense. Ele nos recebeu muito bem, sou muito grato a toda a bancada do Estado, que nos ajudou muito, ajudou esse povo de Uruana aqui,
lá em Brasília, porque o Estado era adversário. Marconi prometia e não cumpria nada. A base dele aqui dentro não conseguiu trazer uma emenda, não fazia nada, simplesmente dificultando o nosso mandato, impedindo, cortando, não colocando projeto em O que o votação. governador Marconi assumiu de compromisso com você não cumpriu? Não cumpriu nada. Praticamente aquele projeto Goiás na frente, Certo. caiu um caminhão parado aí, que ele conseguiu fazer aquilo lá para nós. No dia de assinar o contrato, assinado tudo direitinho, me chama e pede para que eu pudesse apoiar ele. Eu falei, jamais vou trair meu povo. Então eu consigo fazer com o senhor o que eu prometi. Mas quem teve um palanque em cima, na porta da prefeitura e prometeu foi o senhor, não foi eu não. Então o senhor cumpre. E aí ele simplesmente não fez o compromisso. Mas ele não fez, foi com vários municípios, porque não tinha nem recurso, né? Foi uma maquiagem política, porque ele conseguiu fazer e achou que ia ganhar política com isso. Mas tudo tem sua hora. E nós reunimos com o partido e o partido abriu mão, falou, olha, Cássio, faça o que você achar melhor para o povo de Uruana. E eu achei essa responsabilidade muito pesada sobre mim, onde eu comecei a visualizar o povo de Uruana. Desde quando eu tomei posse, o meu objetivo é o povo de Uruana. É para isso que eu estou aqui, para atender o povo de Uruana. Eu sou um servidor público, sou um empregado do povo. Eu não poderia tomar uma decisão olhando só o meu partido, só eu, porque eu fui eleito pelo MDB. O Daniel Vilela não se sentiu traído? Claro que sentiu. A gente tem que ser muito, muito positivo e verdadeiro nisso aí. Foi por isso que ele se aproximou de Divan e Ney Canela? Aí eu já não sei. É uma pergunta que você fez aí, eu não posso responder essa pergunta, porque eu não sei. Se eu soubesse, eu te falar. Pode até ter sido. O comando do MDB em Uruana é do prefeito Cássio ou é de novos filiados? Eu tenho ouvido todas as notícias. Meu não é mais. Meu não é mais. Eu quero até aproveitar a oportunidade. Nós estamos filiados no MDB, continuamos filiados, mas o partido eu não sei nem em quem está. Mas eu jamais vou trair o meu povo de Uruana. Eu estou buscando o melhor para o Uruana. E eu acho que o melhor para o Uruana é ter o governador Ronaldo Caiado do nosso lado. Deve sair do MDB, então? Eu acredito que sim. Assim que a gente escutar as bases, eu estou aqui esperando Depois de a quanto orientação do governador. Depois de quanto tempo no MDB? A vida toda. Meu primeiro voto foi para o MDB, votei no Iris Rezende. É uma pessoa que eu admiro muito, é meu professor, é o cara que me orienta. Eu tive lá com ele antes de fazer isso aí. Foi o troco do Daniel? Eu acredito que pode até ter sido. Então, eu já vou começar, Zico, com a pergunta de apertar o nó da gravata. É que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro Paulo Guedes, eles criaram esse pacote importante para o país, do meu ponto de vista, esse pacto federativo, tá certo? Para que a máquina pública seja enxuta. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Você é contra ou a favor e por quê? Beto, uma pergunta importante. Sou contra porque São Patrício hoje tem inspiração em outros municípios que a gente faz parte, inclusive, igual eu falei para você, do consórcio. Hoje São Patrício tem um patrimônio, vida própria, melhor do que qualquer cidade. Eu não vou defamar cidade tal e tal, como Rubiataba, Ceres, Rialma, Carmo do Rio Verde, não. Porque hoje São Patrício tem uma vida mais própria do que essas próprias cidades. Por que eu te falo isso que tem? Porque o São Patrício tem um patrimônio em torno de 27 milhões de patrimônio. Tem um saldo quase de 8 milhões em dinheiro na conta, em dinheiro, em moeda corrente. Então, é uma vida própria, não deve um centavo a ninguém. Mas eu te pergunto, e se amanhã ou depois, eu estou dizendo hipoteticamente, não torcendo para que isso aconteça, é uma pergunta hipotética, se amanhã ou depois a CRV fechar os seus trabalhos, a cidade de São Patrício vai viver de quê? Hoje, São Patrício, Roberto, tem uma estrutura diferenciada, não é só assim, hoje nós dependemos exclusivamente dela, mas já estamos criando várias indústrias, nós fizemos um setor industrial aqui, que entregamos 22 lotes para a indústria, sem custo nenhum para as indústrias. Hoje nós já temos montadas várias indústrias e está vindo mais.
Inclusive o vereador Vaguinho já está montando a dele e outros mais, né? E já tem muitas confecção. E hoje a nossa cidade de São Patrício, Roberto, ela, de uns 2 anos, 3 anos para cá, ela dobrou em população e residência, comércio, né? Você andar aqui na cidade, você vê a diferença que era do antes e hoje. Então, nós temos aqui, eu tenho certeza, Beto, que São Patrício, que Deus iluminar um prefeito, que dê continuidade na administrar com responsabilidade, com honestidade, com dignidade, vai ser uma das melhores cidades do estado de Goiás. Porque eu não estou em primeiro lugar, não, mas eu estou em segundo lugar dos prefeitos do Brasil, né? Quem ganhou de mim foi só um prefeito lá de Colatina, né? Eu estou em segundo lugar. Então, eu fico gratificado por isso, nunca passei isso para ninguém, estou passando para você, porque isso aí foi um mérito do reconhecimento da nossa administração. Isso aí não é só minha, é de nós, dos secretários, dos vereadores, de toda a equipe que faz parte da nossa prefeitura aqui, da nossa cidade. Pois é, então você é contra essa proposta do presidente Bolsonaro? Sou contra, porque, Beto, porque a cidade, se integrar, por exemplo, vou olhar a minha cidade, se integrar ele, Carmo do Rio Verde, por exemplo, eu tenho eu tenho recordação do antes aqui, passava anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos, sem patrolar uma estrada. Será que voltar isso novamente? Muito. Qual situação você acha que viraria? Eu acho que viraria o antes, daqui a 25 anos, 30 anos, que em vez de nós ir para frente, nós vamos voltar para trás. Aí nós não está progredindo, nós está regredindo. Você quer dizer que a cidade de Carmo do Rio Verde, se São Patrício fosse reagrupada a ela, não teria condições de continuar, dar sequência no que está sendo feito hoje? Não tem condições, Roberto, porque vai ali na nossa garagem, vai no nosso hospital, vai no nosso colégio municipal, vê a frota que tem, nossa frota aqui hoje, e vê as outras frotas. Vamos ver a frota do Carmo do Rio Verde, né? E vamos ver a nossa aqui. Então, como que nós vamos passar a nossa estrutura para outra cidade, para Carmo do Rio Verde, por exemplo? Né? As contas suas, elas estão em dia? Em dias, não devemos 1 centavo a ninguém, né? Eu já passei isso, já falei no aniversário da cidade, falei dentro do rodeio, né? Dentro do rodeio, que não deve 1 centavo a ninguém. Eu acho que nós temos que fazer festa, nós temos que fazer com dinheiro no caixa, com responsabilidade, sem prejudicar ninguém, sem deixar ninguém sem pagar. Eu acho com responsabilidade. Qual que é a solução na sua visão? Olha, a minha visão é a solução. Cada prefeito, você sabe, cada prefeito tem uma cabeça, né? E isso é a responsabilidade de nós, prefeito, gestor. Né? Por exemplo, vou citar Ipiranga de Goiás. Ipiranga de Goiás tinha há 2 mandatos atrás, tinha uma vida. Hoje ela já tem outra vida. Isso é o quê? É gestão. E eu estou citando essa, não é só essa não, tem muitas. Mas melhorou ou piorou na sua opinião? Piorou, e muito, né? Porque Ipiranga tinha uma prefeitura construída com recurso próprio, igual eu construí a nossa aqui. Você está dizendo no período do Aladim? Isso, né? Eu sou real, se tiver de falar, eu falo real. E você acha que hoje não está bom? Não está bom, né? Eu tenho certeza que não está bom, porque eu sou presidente do consórcio, eu sei a situação de cada um. Né? Então, por exemplo, a nossa cidade, por exemplo, Carmo do Rio Verde, estava até bem na gestão do Zé João. E pegou o Sininho, e Deus, não aconteceu isso com ele, e acabou com a cidade. Acabou com a cidade. Isso é o quê? É gestão. Eu vi lá no meu posto de gasolina, o filho do Sininho rasgando nota de 100 e falou, isso aqui eu rasgo e vem mais. Isso aqui não acaba, né? Então, isso é que deu nisso aí. Agora, hoje, o Deus está aí pagando, né? E aquilo que você falou, um trem sem conserto, por causa de má gestão, má administração. Então, tem que começar a cortar lá. Aonde tem que começar a cortar? Lá.
Porque se começar a cortar lá, nosso Brasil é rico, nosso Brasil é milionário, mas o dinheiro público é mal administrado, é jogado fora, né? Então, é a mesma coisa acontecendo com o Estado, a mesma coisa acontecendo com os municípios. A cada um tem que ter responsabilidade, porque o nosso de recurso aqui é pequenininho, Beto, mas faz a diferença. Mas o que você espera do próximo gestor de São Patrício? Eu espero, a nossa população, que essa responsabilidade, Beto, não é só minha. Não é só do vice-prefeito, não é só dos vereadores, é de todos nós. E eu tenho certeza que o povo de São Patrício vai reconhecer e vai eleger um prefeito para dar continuidade, para não voltar aquele tempo que nós tivemos há 8 anos atrás. O Danilo está no seu grupo ou ele continua de oposição? Não, a oposição, né? Eu ganhei a política dele, passada, assim... No seu ponto de vista, ele tem preparo para ser prefeito? Na minha... Não tem. Sabe por quê? E vou te falar o porquê. Ele foi presidente da Câmara 2 mandatos. Ele não devolveu nem um centavo para a prefeitura e não adquiriu nada. E quando essa Câmara assumiu, todos os vereadores estão devolvendo. E ele foi presidente 2 vezes e não devolveu nem um centavo. Na sua concepção, essa pergunta é chover no molhado, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Você gostaria se estivesse aqui. O Lula é culpado ou é inocente? Lula foi um preso político. E, na realidade, a liberdade do Lula não diz respeito apenas ao Lula. Diz respeito a uma coisa mais importante do que o Lula, que é o cumprimento da nossa Constituição. A Constituição que hoje tem no Brasil, ela existe desde 1988. Então, o ano passado, essa Constituição fez 30 anos. E nesses 30 anos de Constituição... Ele, inclusive, foi constituinte, né? 30 anos de Constituição, qualquer menino, não precisa ser nem estudante de direito, qualquer menino do ensino médio sabe dizer com tranquilidade o que está escrito na Constituição, que ninguém pode ser considerado culpado antes de esgotado os recursos e transitado em julgado. Essa é uma frase que qualquer menino do ensino médio sabe. E isso valeu por 30 anos. E o ano passado, de fevereiro do ano passado até essa semana, nós vivemos num estado de exceção no Brasil, onde essa parte da Constituição não valia. Por quê? Porque fizeram uma conspiração. Esse Moro, que hoje é ministro da Justiça, fez uma articulação com setores do Judiciário, com setores da Polícia Federal, com articulações com o STF, inclusive com parte da grande mídia nacional, para poder desvirtuar a Constituição brasileira. Então isso não é com Lula. Isso prejudicou o Brasil. E tanto é verdade que eles tiveram que voltar atrás. Essa definição que teve agora foi o quê? Qual que foi o julgamento do STF? O STF disse aquilo que todos nós sabemos. É inconstitucional prender alguém antes de terminar o julgamento. É a mesma coisa do seguinte, é a mesma coisa de um time de futebol. É errado você dar o troféu de campeão para um time antes do jogo acabar. O problema que eles tinham é que eles precisavam ganhar a eleição a presidente da República. E como é que eles ganhariam a eleição para presidente da República com o Lula sendo candidato? O Lula sendo candidato, eles já anteviam que eles iam perder a eleição. Então, o que eles tiveram que arrumar? Um jeito de impedir que o Lula fosse candidato. E conseguiram impedir o Lula de ser candidato e jogar o Brasil nessa situação que o Brasil está vivendo, infelizmente. O senhor não acha que a ex-presidente Dilma teve uma parcela de culpa nisso aí? No que se refere, ela pega o país, de certa forma, organizado, com índice de desemprego muito baixo, e quando ela foi cassada, e aí existe o golpe, existe que ela foi cassada, teve o impeachment e tal, cada um analisa de um jeito. E eu respeito todos os pontos de vista. Mas ela entrega com 12 e pouco, 13 milhões de desempregados. O senhor não acha que o PT tinha pessoas mais preparadas do que a ex-presidenta Dilma para ser candidata em 2010? Quando a Dilma saiu do governo, não era ela que estava governando mais, não. Então quem era? Quem estava governando é Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, aliado com Aécio Neves, é que jogou o Brasil nesse buraco e impediu a Dilma de governar o segundo mandato. A Dilma foi presidenta do Brasil um mandato. E no mandato da Dilma, você que trabalha com muitas prefeituras, você pode perguntar para os prefeitos anteriores, no mandato da Dilma foi o melhor momento dos municípios no Brasil. Foi o momento que os municípios foram respeitados, receberam mais recursos, inclusive, do que no governo do Lula. Porque o pessoal fala, o governo do Lula foi bom, o da Dilma foi ruim. Não, o governo da Dilma foi um governo excelente. Agora, o que aconteceu? O Brasil entrou em crise, sabe quando foi? Foi na eleição da reeleição da Dilma. Ali naquela eleição houve uma disputa. A Dilma era candidata à reeleição. Os nossos adversários lançaram Aécio Neves candidato. Foi uma verdadeira guerra. Foi. Nós ganhamos a eleição no primeiro turno e no segundo turno, mas o Aécio Neves saiu da eleição, 15 dias depois deu uma entrevista e falou, vocês ganharam, mas vocês não vão governar. Ali começou a crise do Brasil. E ele se uniu com Eduardo Cunha. 3 meses depois, fevereiro de 2015, Eduardo Cunha já era presidente da Câmara dos Deputados. E como presidente da Câmara dos Deputados, coordenou as chamadas pautas bombas. Tudo que precisava fazer para o país enfrentar a crise internacional era engavetado. Tudo que era para poder dificultar o governo, votava até de madrugada. Mas não faltou habilidade política para a presidenta Dilma? Agora, porque o Lula tinha isso de sobra. Não. Olha, vou dizer, não apenas a Dilma, mas o Lula, eu, você, todos nós temos deficiências, todos nós temos erros, todos nós temos as nossas limitações. Mas a Dilma não foi golpista. Quem jogou o Brasil nessa situação foi essa conspiração coordenada por Eduardo Cunha e Aécio Neves, que tiraram a Dilma, que foi legitimamente... O Temer não tem nada a ver com isso. Claro que ele foi o principal, porque eles fizeram o golpe... Escolhido pelo presidente Lula para ser o vice da Dilma. Claro, para ser o vice da Dilma. E o Eduardo Cunha e o Aécio o escolheram para trair a Dilma. E ele aceitou. E ele assumiu esse papel de Mas poder vocês jogar... não sabiam disso? Porque o Temer não é tanto, uma criança na política. Tanto eu sabia que eu votei contra o golpe. Eu votei contra o golpe. Agora, infelizmente... O senhor concordava com ele? A articulação que foi feita de 367 deputados, inclusive com amparo de grande parte da mídia, era a ideia que eles venderam foi o seguinte, tem que tirar a Dilma. Porque tirando a Dilma, soluciona no tudo. outro dia o Brasil vai melhorar. E já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos e o pessoal ainda fala do PT. Gente, esse dia eu dei uma entrevista, o pessoal fala, mas o PT, eu falei, que PT, gente? Quem está governando é o Bolsonaro e antes do Bolsonaro já existiu o Temer. Então quem é governo é que tem que dar resposta para os problemas. Nós precisamos conversar agora sobre aquilo que o Bolsonaro está fazendo. Aliás, sobre aquilo que ele não está fazendo. O que ele não está fazendo? Porque, primeira coisa, não está respeitando a democracia. Essa é a primeira coisa. Em que sentido, por exemplo? Nós temos um governo hoje que deixa o Brasil constrangido no cenário internacional. Ele está problema na família, problema no partido dele, problema no governo, entre o pessoal dele. Por exemplo, menos de 1 ano de governo, tanto de gente que já saiu desse governo, tanto de gente que ele já tirou, já colocou no lugar, já voltou, já foi para lá. Mas a Dilma bateu o recorde de mandar embora ministro também, né, deputado? O senhor tem que concordar com isso. Não tem não. Tem não, pode pesquisar, você está mal informado. Não, eu estou bem informado. Pega no primeiro ano da Dilma, não tem nenhum que saiu no primeiro ano. Nenhum. Do governo Bolsonaro, já saíram uns 10, de primeiro e segundo escalão. Como é costumeiro aqui no Papo 10, prefeito Delcio, nós temos aqui o quadro Apertar o Nó da Gravata. São perguntas diferentes, perguntas mais firmes, mas que são importantes até para esclarecimento. Perguntas que a sociedade gostaria de fazer para o prefeito e nem sempre tem oportunidade de fazer. Sim. Você esteve alguns dias preso e ganhou até nome, Operação Tarja Preta. Sim. Primeira coisa, Delcio, como que foi entrar num carro da polícia e ser levado para Goiânia? Segunda coisa, como que foi estar numa cadeia ou estar preso? O que se passava na sua cabeça naquele momento? Olha, veja bem, eu acho muito pertinente a pergunta, é até uma forma de esclarecer, que tem muita gente que não sabe o que realmente aconteceu. Tanto é que eu não me escondo nada disso, que no começo da entrevista eu mesmo citei no assunto,
eu acho que a gente tem que encarar os problemas, enfrentar a adversidade, as dificuldades, enfim. Eu não estou aqui para esconder nada de ninguém, tanto é que eu fui absolvido pela minha sociedade, que me reelegeu, acreditaram em mim. Essa questão do Tarja Preta foi um caixa 2 de campanha, a pessoa havia nos ajudado na campanha e, posteriormente, nós adquirimos medicamento dessa empresa, no período emergencial. Posteriormente, houve uma licitação e eles ganharam parte e outras vezes não ganharam. E eles começaram a reclamar, você poderia ter nos ajudado, você não ajudou. Eu falei, não posso fazer, eu não tenho esse compromisso com vocês. Meu compromisso, vocês quiseram ajudar de campanha, foi eles que me procuraram alguns prefeitos na região, até por indicações políticas de que ia ajudar, toda aquela coisa, e nós entramos meio que inocente, e quando eles vieram, nós fomos, já passado o período emergencial, queria exigir que a gente adquirisse esse medicamento deles, e começaram a falar com a gente por telefone. Foi quando eu falei que eu não poderia fazer aquilo, que era muito investigado, que isso correria risco, que eu não concordava. E isso foi grampeado, e foi decretada a prisão de vários prefeitos que adquiria dessa empresa, e nós fomos do que fomos. Fomos presos. E ficamos lá 9 dias. Foi realmente um Deus nos acuda, um transtorno irreparável na nossa vida. E deixar bem claro, como ficou provado, que não houve nenhuma lesão, não houve nenhum centavo de prejuízo para o poder público. Não houve favorecimento, por exemplo, comprar um medicamento que não veio, superfaturar o medicamento, não existiu isso. Tanto é que o processo não virou nada, né? Não houve condenação nossa disso, né? Vários prefeitos já foram absolvidos disso, então o processo está em andamento. Eu tenho consciência muito tranquila, Beto, e desafio, se provar que houve lesão, que Delson, quando o prefeito lesou os cofres públicos na questão, não só na questão do Tarja Preta, em outros, mas como nós estamos falando dessa questão do Tarja Preta, de que se houve um desvio de dinheiro público em favor meu ou em favor de alguém que realmente beneficiou. Na época, nós compramos em 10 meses, 9 meses e pouco, em torno de 90 e poucos mil reais de medicamento, em torno de 10 mil mês, que é o que custa até hoje. E, na verdade, só foi pago 66 mil. Então, essa empresa, além disso, e você recebeu ficou quanto? No prejuízo. E quanto que ele te deu na campanha? Não, na campanha, na época, foi 30 mil reais para ajudar na campanha. Mas aí você você é um cara inteligente, Delson. Você não fez conta? Ninguém dá nada de graça. Quando veio te dar o dinheiro, você não deduziu que essa conta chegaria? Beto, eu concordo com você. Mas veja bem, quando você está na campanha... Você está morrendo, né? Você está morrendo, você procura ajuda de toda forma. E essas pessoas, por indicação política, não, arrumei uma pessoa que vai te ajudar financeiramente. Quem te indicou? Essa questão, acho que não seria relevante eu falar aqui, eu acho que isso não mudaria. Né? A gente poderia comprometer alguém desnecessariamente. Né? Que eu acho que isso, quem indicou ou não indicou, não ia mudar o quadro técnico ou o resultado disso. Né? Mas, enfim... essa ajuda de campanha, você recebe ajuda. Eu recebi várias ajudas de campanha aqui no Carmo que não teve, não quis nada em troca. Por gratidão, por favor jurídico, que eu já tinha advogado, ajudado em outras questões, e ajudou, você sabe disso. Em Rialma, em Sedes, todos os candidatos recebem ajuda de campanha. Né? Então, era uma coisa normal. Mas quando eles começaram a pressionar que queria alguma coisa, eu não aceitei. Tanto é por isso que tem gravação lá, falando, não, eu não concordo, não é para facilitar, é para fazer o procedimento normal. Foi o que realmente me salvou, e com comprovação de que eu não ia ceder para ajudá-los em detrimento de um eventual prejuízo para o município. Aí eu te questiono, lá dentro, você pensava na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, no que aquelas pessoas te conheciam desde pequenininho, o que estavam pensando ao seu respeito, qual que era o sentimento seu lá dentro, preso? O sentimento era de injustiça, Beto. Todo mundo me conhece aqui em Carmo Verde, desde menino. Eu fui um advogado muito responsável, você nunca viu falar nada de ilícito como advogado profissional, de querer dinheiro de cliente, de pegar dinheiro, receber e não repassar para cliente. Nunca. Eu sempre tive uma imagem assim, que eu acho que o nome da gente vale mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro você ganha e o nome você não... Se você cair o seu nome, muito dificilmente você vai conseguir se reerguer. Então sempre zelei muito da minha imagem. E aquilo foi um episódio muito injusto.
Eu não dei prejuízo para o poder público. Então foi ali uma meio pirotecnia do Ministério Público, aquela coisa, prendeu todo mundo, deu aquele alarde, deu mídia pública que realmente trouxe uma sequela eterna para todos nós. E o sentimento seu lá dentro? O sentimento de revolta e de injustiça, né? Então a família, os filhos vendo você naquela situação, os amigos vendo, é constrangedor, né? Você chorou lá dentro? Ah, com certeza. Todos choraram, né? Porque quando você fica cometendo ato ilícito, igual o cara rouba, o cara assalta, ele sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, ele vai ter um prejuízo, ele vai consequentemente pagar um preço daquilo. E nós não, jamais esperávamos aquilo quando a fé aconteceu, né? Mas eu acho que isso aí serviu, Beto, para que a gente redobrasse os cuidados, redobrasse a responsabilidade, o zelo com a coisa pública, você entendeu? Eu acho que de certa forma, acho que tudo na vida da gente tem um preço e tudo serve de lição, né? O positivo ou o negativo para a gente. Conseguir recuperar a minha imagem. Em que momento você acha que isso aconteceu? Olha, Beto, eu acho que um dos motivos que me levou até a reeleição, mas foi por isso. A gente tentar dar a volta por cima. Mas teve um momento que você, eu vou ou não vou, mas chegou aquele momento em que você definiu, sentiu, recuperei minha imagem. O povo acredita em mim de novo. Beto, acho que isso era um grande desafio. Quando a gente voltei cabisbaixo, voltei com autoestima baixa, né? Apanhando pra caramba. Apanhando, criticado, né? Achincalhado. Mas você acredita que quando eu cheguei aqui, tinha mais de 2.000 pessoas me esperando, tá? Me recepcionaram, porque viu a garra, a vontade, a determinação, e com 10 meses de gestão, eu já tinha mudado a cara de Carmel, eu já tinha feito muito para o Carmel Verde, as pessoas acreditaram em mim, fizeram adesivo, Deus, confiamos em você, né? Então isso... Foi um energético. Foi uma energia. Agora, o adversário é um prato cheio, é uma crítica. Esse é um episódio que vai marcar minha vida, tanto pessoal como política. Se um dia eu for voltar à vida pública, vai vir batendo no ministro. Mas eu consegui, Beto, né, com o tempo, ganhar a confiança daqueles que não confiavam em mim. Os que confiaram, continuaram confiando. Os que não confiaram, eu consegui vários deles. Lógico que esses radicais não tem nada que você faça. Você reconquistou. Eu reconquistei com as minhas atitudes, de humildade, de enfrentar tudo isso, de não correr de ninguém. Tanto é que eu te dei a oportunidade de fazer essa pergunta para mim. No começo, talvez você nem faria, em respeito, em consideração, e por saber realmente da minha história, talvez você não faria pergunta. Mas eu acho que essas coisas têm que ser esclarecidas, têm que ser debatidas, e as pessoas têm que conhecer. Eu não sou o cara de bater e esconder a mão, não. Eu acho que a gente, na vida, a gente tem que ter a coragem, a hombridade de enfrentar as coisas. E aí, as pessoas confiaram em mim e eu consegui resgatar e administrei com pulso firme, com resultado realmente positivo. E as pessoas, não, você não pode, eu acho que você tem que ir para a reeleição. Com a prefeita Cássia de Santa Isabel, vamos agora para o quadro apertar o nó da gravata. No caso dela... Como ela não tem gravata, o colar. Vamos apertar o colar da prefeita Cássia. Cássia, você está no PSDB, correto? Correto. O PSDB teve aqueles problemas, perdeu a eleição. Perdeu não, tomou uma surra, né? Verdade. Perder pouco. Tomou uma surra do governador Caiado e, de repente, até o ex-governador Marconi, que pouca gente esperava, perdeu a eleição. Foram eleitos. Eu mesmo não esperava, Beto. Você mesmo não esperava, eu acho que pouca gente. Eu, por acompanhar as pesquisas e o crescimento do Vanderlei no Cajuru, via dificuldade. E as pancadas, o desgaste e depois aqueles problemas que ele teve no final da eleição, da campanha do ano passado. Mas, se o Caiado te chamar hoje, você volta para o ninho? Beto, eu já falei para você, o futuro a Deus pertence, vamos aguardar para responder isso lá em março. De firmeza, você não é de ficar em cima do muro. Não sou mesmo. Não sou mesmo. E quem me conhece sabe que quando eu tomo uma posição, aquela posição ela é muito, muito bem pensada, muito bem determinada. Ficar em cima do muro, a Cássia Dourado não fica, não. Tem possibilidade disso acontecer? Gente, vamos aguardar.
Vamos aguardar, Existe um Beto. namoro? Isso você tem que falar. Alguma coisa você tem que entregar. Beto, políticos, todos se namoram. Se enamoram. Partidos se enamoram os políticos num momento desse. Nós estamos aí pertinho de março, né? Finalizando, fechando todos os nossos acordos. E esse namoro existe entre os políticos e os partidos. Aquele olho no olho do Caiado. Ô, Cássia, volta pra cá. Você sempre me acompanhou. Ele já existiu, é claro. Ou não? Ou ele nunca te falou isso aí? Gente, vamos aguardar. Vamos aguardar o que vai acontecer. Só responde isso. Ele te falou ou não te falou? Ele te convidou ou não te convidou? Ela tem que falar isso, porque ela tem que falar, é o colar, meu Deus. é o apertar o colar. Não, apertou mesmo, Apertou? Beto. Vamos deixar quieto. É? Vamos trabalhar, vamos pensar assim que o governo precisa dar certo. Não é por causa de Santa Isabel, é por causa do nosso estado. Hoje, assim, a gente tem que ajudar a somar, porque o governo dando certo, quem ganha? A população, né? Então, Você está pensando em articulação ainda dentro do quadro, apertar o nó do colar, no caso aqui da Cássia? Você está pensando em pré-candidatura já? Articular, trazer mais pessoas para o grupo? Ou é cedo para isso? Quem você vislumbra como um possível adversário, caso você se coloque como pré-candidata? Vai repetir a chapa passada? Ou podemos ter um retorno de Laurismar? O que você imagina para o futuro? Ou você ainda está com os pés em 2019? Para o futuro, eu digo para você sim. Graças a Deus, sem sombra de dúvida, temos um grupo forte, um grupo unido e preparado para ganhar a eleição aí de 2020. Existe sim possibilidades de aliança? Claro que sim. Não somos um grupo fechado. Somos um grupo forte e preparado para vencer a eleição. Temos bons nomes dentro do grupo. Isso eu posso dizer para você. Vocês são daqueles que pega um companheiro quando às vezes você tem medo de enfrentar um adversário e perder. Vocês são daqueles de pegar o companheiro e jogar na frigideira como um lambari para fritar ele? Porque vocês têm medo de entrar naquela frigideira? Ou não? Vocês não fazem isso? Não, graças a Deus, nosso grupo, assim, grupo preparado, Beto, a gente tem uma unidade muito grande, graças a Deus, né? E, assim, a gente não quer fritar ninguém. O que a gente quer e sabemos que temos a certeza disso, o melhor nome para vencer a eleição em 2020. Você entendeu? Porque vamos supor que você, o ano que vem, desista de ser pré-candidato a prefeito. Estou dando um exemplo hipotético. Eu sei da realidade aqui de Santa Isabel hoje. Um exemplo hipotético. Aí, vamos fazer uma maldade aqui, queimar alguém do grupo, que eu não vou candidatar, para queima qualquer outro. Nesse grupo seu não existe isso. Não, graças a Deus não. A gente tem, claro, já se conversado, a gente às vezes tem feito algumas reuniões, algumas conversas, né? E o grupo sempre chega num consenso. Graças a Deus, a gente vem de uma linhagem de vários anos aí, com esses líderes políticos, mas não um grupo fechado. Estamos preparados para receber vocês. Mas que nós temos o melhor nome para ganhar a eleição em 2020, nós temos. Ainda não sabe quem, mas nem vou perguntar, porque pode falar de pré-candidatura, né? De pré-candidatura. Às vezes nem a Cássia vai ser candidata. Diante da escassez do recurso, Cássia, como você tem feito? Você tem reduzido o número de comissionados, o número de despesa? Como que você tem feito para suportar? Porque 0,6 é pouco. Praticamente nada. Para um município de 806 km², hein, Beto? Não é? Pensa, você viu tanto assim, agora, ainda mais agora que nós estamos terminando de patrolar e estamos aí cascalhando todo o nosso município. Vou falar uma coisa para você, as nossas máquinas já são bem antigas, né? Então nós estamos lutando aí para receber algumas emendas ainda esse ano, para a gente estar colocando o ano que vem aí da nossa moto niveladora e outras demais aí, juntamente com o nosso deputado federal, que é o nosso representante aqui. Esse asfalto tinha 600 mil anos que não acontecia entre Santa Isabel e Cirilândia. Como que você conseguiu isso, Cássia? Foi com o Marconi Perillo. Ninguém conseguiu, você conseguiu? Foi com o Marconi, assim que um dia ele me chamou lá, na época ele era governador, e perguntou, assim, eu já tinha sido eleita, né, qual seria a obra, né, assim, de maior impacto que eu poderia almejar para dentro do meu município.
Olha, Beto, não foi nem 2 segundos para responder. Eu falei, Marconi, é o asfalto de Santa Isabel para Cirilândia. Porque ele é muito almejado, você sabe disso. Claro. É 7 quilômetros hoje, aí um pulinho em Cirilândia, né? Então, isso assim, eu tenho esse agradecimento eterno, né? Pelo ex-governador Marconi Perillo, que ele nos deu aí, né? Através dele, essa obra tão importante. Mas um pedido seu, né? Através de Sim, você. Sim, eu já tinha sido eleita. Quando ele me chamou lá e perguntou qual seria a obra mais impactante que eu acharia que o meu município... que seria uma realidade dentro do município. Foi 2 segundos. Santa Isabel, Cirilândia, asfalto. Mas, Zilo, agora vamos para o quadro apertar o nó da gravata. Eu achei que apertar o nó da gravata era aquela pergunta. Não. É agora? Então vamos lá. Por qual motivo você quase foi impedido de exercer o seu mandato de prefeito? Foi um episódio que aconteceu agora, parece que há uns 2 meses atrás. Veja bem, algumas informações que chegaram até o Ministério Público, eu não sei se foi denúncias, se foi através de vereadores, e eu, lá atrás, eu assinei um TAC, mais um ato de coragem, mas um ato de respeito ao servidor público, porque a lei orgânica do município diz que você tem que pagar até o dia 10. Uhum. Diante dos recursos previdenciários que a gente tinha que antecipar, diante dos precatórios que foram debitados, diante da dificuldade, nós estávamos, às vezes, parte da folha, parte da prévia, parte de consignados, pagando até o dia 20 e, às vezes, negociando com o banco para ele segurar até o dia 30. Então, o Ministério Público entrou com um pedido de afastamento, né, com a liminar, pedindo afastamento, mas antes ele convocou os vereadores. Eu não vi nem como uma atitude natural, porque é um direito do Ministério Público, né, entrar com processo, mas a gente também tem o dever de explicar para a sociedade. Ele entrou com um pedido de afastamento e convocou os vereadores e sugeriu, obviamente, porque são órgãos distintos, né? O Ministério Público é uma instituição. Isso. A Câmara dos Vereadores faz parte dos 3 poderes, que compete a eles tomar a decisão. O Ministério Público entrou com pedido de afastamento e sugeriu que eles fizessem o mesmo. E aí, nesse período, eu fui até a rádio, expliquei tudo que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e que eu, inclusive, assumi o município de Jaraguá com a parte de novembro e com dezembro todo sem pagar. E isso não ocorreu naquela época. Mas a gente fez as apresentações de defesa, mostrando que a gente estava usando todos os recursos para fazer os pagamentos. A Previdência Social, a gente pagou a parte da guia, mas faltava um complemento que a gente estava antecipando, e apresentamos documentações. E, graças a Deus, o juiz da comarca de Jaraguá entendeu que não era o momento, que não existia má-fé, não existia nada de irregularidades. O que existia, na verdade, era falta de recursos para cumprir, e achou por bem negar o pedido. Aí, nesse meio período, a oposição de Jaraguá, como sempre atuou de maneira, eu dizia, leviana, de maneira covarde, vamos dizer assim, mais uma vez tentou atuar de maneira covarde. Buscaram um empresário que nem é de Jaraguá, que veio para Jaraguá há um tempo. No começo da nossa entrevista, eu te perguntei se tinha um título de cidadão jaraguense. Para esse empresário, eu acho que... tenho certeza que até hoje, pelos atos que ele tem tido em Jaraguá, por onde ele passou, ele não merece, em hipótese nenhuma, nem o respeito do povo de Jaraguá. Ele não teve nem a hombridade de usar o seu diploma de direito para fazer esse pedido, ele simplesmente copiou o que o Ministério Público havia impetrado contra nós pedindo o afastamento,
e protocolizou na Câmara dos Vereadores. E os vereadores não, alguns aceitaram a denúncia, mas outros não. E graças a Deus nem foi aceita a denúncia. Porque se é aceita a denúncia, seria mais 3 a 4 meses de desgaste. Obviamente eu conversei com quase todos eles, mesmo que essa denúncia tivesse a maioria e fosse aceita, eles não queriam o meu afastamento. Mas você sabe que eu ia sofrer um desgaste de 3 a 4 meses. E depois disso, da Câmara dos Vereadores, o Ministério Público recorreu ao tribunal. Aí o tribunal negou também, mas não parou por aí. Outra audiência primeiro foi com o doutor Luciomar, o juiz, depois com a doutora Nina, uma nova audiência que também foi negada. E depois disso, recorreu para o tribunal novamente, e mais uma liminar negada. Zilo, pelo que você falou aí, o seu relacionamento com a oposição aqui, ele é gato e rato. Vocês não sentam na mesma mesa, né? Mas você acha que isso não tem uma solução de fazer um pacto em favor de Jaraguá? Porque a oposição tem todo o direito de Claro. criticar, etc., de forma embasada. Mas não tem como vocês sentarem e falar, vocês podem bater, podem criticar quando eu errar, não tem problema nenhum. Mas o que está doendo é a perseguição, não tem como você fazer isso. Olha, eu venho lutando... Ou você já tentou isso? Eu venho lutando por isso desde que assumi. Eu disse em alto e bom som que eu queria ser um prefeito, e estou lutando para ser, diferente, moderno, andar na contramão, administrar isso aqui da forma que eu estava administrando a minha empresa, para dar frutos para o povo de Jaraguá. E para isso acontecer, eu precisava muito que houvesse uma oposição, mas uma oposição sadia. Agora, eu procurei, para você ter uma ideia, eu não tenho inimigo em Jaraguá, eu sento na mesa com o Ival, eu converso com o Lineu, eu converso com o Paulo Vitor, eu converso com todo mundo. Eu pedi uma audiência agora, por último, com o Paulo Vitor e com o Lineu. Fui lá falar com eles. O Ronaldo Caiado teve em Jaraguá 2 vezes, Beto Mendes, assim, mais de 2. Mas eu vou classificar, vou selecionar 2 vindas do governador que houve várias polêmicas. Uma delas, ele veio, nós mandamos o convite, aguardamos, recepcionamos o governador, toda a sua equipe. E aconteceu alguns fatos meio que inusitados para a política, que a gente aceita também. Ele chegou, eu recepcionei, nós fomos para a igreja, passamos na casa do festeiro, normal. A vida inteira eu falei, olha, governador, eu não faço oposição ao governo, o meu partido político não estava coligado com o senhor, mas o senhor venceu as eleições, eu respeito, o senhor tem uma votação expressiva em Jaraguá, sou parceiro, o que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar, sou parceiro. Não faço, eu cansei de falar isso. Oposição, a gente não faz oposição ao governo. O governo tem que ser governo, em prol da sociedade. Claro. Mas e lá na igreja, eu já percebi um certo, sabe, parece que estava querendo excluir a vice, excluir os vereadores de base, assim, não deixar a gente aproximar, porque, Beto, o momento que o prefeito precisa aproveitar 1, 2, 3 horas de um governador do seu lado é para pedir pelo povo. Claro. Cobrar as obras. Você não quer tirar foto com ele, você quer pedir em favor do povo. Olha, preciso de asfalto, preciso de unidade básica. Que dia que o senhor pode agendar para me receber? O que o senhor pode fazer? Fazer tá vendo selfie é para admirador, não que você não admire, mas... Você falou tudo, né? Olha, passar assim em frente à igreja, governador, aquela igreja ali, ó, se o senhor não assinar aquele documento licitatório que já está pronto e liberar, ela vai cair, é um patrimônio histórico. Não é o momento? Claro. Aí... eu não tive a oportunidade nem de sentar do lado do governador. Quem coordena esse processo que você disse agora há pouco, de oposição raivosa, quem coordena esse processo contra você? Aqui em Jaraguá, o grupo hoje adversário, ele tem o Lineu Olímpio, tem o próprio ex-prefeito Ival, que está um pouco afastado, mas tem os vereadores que foram eleitos, tem esse grupo que trabalham aí fazendo oposição e a gente respeita, só que a gente vai enfrentar de igual para igual, mas, claro, apresentando a forma de fazer política de hoje e a do passado. Como que
cuida do dinheiro público agora e como foi cuidado. Como preocupa com uma obra com dinheiro público, como está sendo cuidado agora. Como você zela do servidor público, com preocupação, com sentimento de manter a ordem e também independente da condição do momento. Então, a oposição ela é salutar, né? Mas ela precisa ter um pouquinho mais de respeito, né? Porque hoje você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a política ela ficou dinâmica, né? E moderna. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Ceres, médico Dr. Walter Mello, e agora nós vamos para o quadro Apertar o Nó da Gravata. São perguntas mais fortes. Valtinho, por que em 98, você sendo do lado do Marconi, você decidiu apoiar o Íris, que era do então PMDB, sendo que todos os seus companheiros, do seu grupo político, eles pertenciam àquela base que deu as eleições ao governador, ao então governador candidato Marconi Perillo. Qual foi a razão que te levou a não apoiá-lo e apoiar um político de outro partido? Na verdade, essa pergunta sua, você está dizendo que ela dá... Aperta o nó da gravata. Aperta o nó do pescoço. É uma delas. É uma delas, né? Tudo bem. Mas eu quero dizer para você o seguinte, no decorrer daquela... Você sabe que o Marconi não era candidato. Não, era o Balestre. Era o Balestre. E depois do Balestre ainda veio o Jales. Ainda queria que o Jales... Então, quando o Marconi fez uma visita a Ceres, o Marconi falou, vocês não precisam pensar no meu nome para governador, cada um pode apoiar quem vocês quiserem. Isso foi a palavra do Marconi quando ele visitou o professor, visitou Ceres lá, e foi lá na casa do professor Walter Mascarenhas. O que acontece? Imediatamente, eu fiquei sabendo disso, chamei os meus amigos, propus uma reunião, que foi lá a Câmara, era lá no Palácio Três Poderes ainda, eu propus, chamei o povo, chamei lideranças políticas, vereadores, aquelas correntes políticas que me apoiavam, aqueles políticos de maior expressão, eram 200 e tantos, 5 apenas, eu perguntava, nós vamos apoiar, nós vamos ficar sem apoiar ninguém ou nós vamos apoiar o Íris? Essa foi a minha pergunta. Então, apenas 5 não quis que nós apoiássemos o Íris. Apenas 5, de 200 e tantos. Então, aí eu reuni, fiz a ata, eu acho que eu tenho essa ata guardada até hoje. Então, nós fizemos eu fui, então, o Íris mandou me chamar lá e eu falei isso para ele, que o nosso candidato seria o Marconi, mas que o Marconi esteve em Ceres e disse que não enfrentaria. Eu nunca fui mandão. Primeiro que a liderança, Roberto, liderança você não faz ela, não. Liderança você adquire, é o povo que faz o líder, o povo que faz o mito. O Bolsonaro, você viu, ele não fez a política dele sozinho. No fim que ele estava enfrentando essa política lá, ele já estava com o povão todo do lado. A sua reaproximação com o Marconi, porque ele ficou com certeza, ele ficou magoado, porque ele tinha uma relação com você e com a Wanda diferente, né? Como que foi essa reaproximação depois? Porque ele ganhou a eleição. E aí, naquela época, nenhum cientista político do mundo poderia imaginar que aquilo poderia acontecer, né? E eles perder com 70 e tantos % nas pesquisas. Então, o que eu fiz? Procurei o governo. Eu não procurei Marconi, eu não procurei fulano de tal, ciclano, não. Eu procurei o governo, porque meu município faz parte dos municípios de Goiás. Então, o governador não é obrigado a atender só pedido de correligionário dele, não. Eu tinha que pedir, eu sou representante de Ceres e fui na pessoa competente, que é o Marconi, e fui em outras pessoas, né? Eu tive um trânsito bom como... depois eu fiz um trânsito bom na Assembleia, tanto o Marconi me recebeu de braços abertos, falei, não te apoiei porque você foi em Ceres e isso. Agora meu município precisa, você tem que ajudar. Foi assim
que nós começamos a engajar, e ele sempre me via, porque ele ia em Porongatu, eu estava lá doido atrás dele, pegando assinatura, ele ia para outro extremo, eu estava lá e falava, mas, Walter, mas o que você faz? Eu de carro e ele de avião, né? Você disputou 3 eleições contra o ex-prefeito Edmário. 96, 2000 e 2008. Venceu 2 e perdeu 1. O Edmário foi o seu grande adversário político em séries ou teve outro? Não, eu acho que dessas lutas políticas que nós tivemos aí, pelo que eu enfrentei, eu quero dizer que eu acho que o Edmário foi o adversário que mais me deu trabalho. Porque você vê, uma eleição eu ganhei por 18 votos, a outra eu ganhei por 16 votos. A resposta está no espelho aí, está E a primeira eleição que eu disputei com o Edmário foi aquela correria, porque o Ipiranga votou tudo nele. Foi. Então eu estava lá, aqui em César eu ganhei alto, mas quando chegou Ipiranga eu perdi alto. Eles tinham um birro do Walter Mello? Não sei, eu fiz tudo praticamente que tinha no Ipiranga foi eu que fiz. Fiz posto de saúde, asfaltei lá dentro, fiz quadro, fiz fábrica de farinha, fiz tudo que podia fazer para o Ipiranga. E 2000 que não tinha Ipiranga, por que o resultado foi tão parecido? Olha, Beto, a política ela é muito ativa, ela é muito difícil. Uma reeleição, não pensa que uma reeleição é fácil, não. Uma reeleição é 1000 vezes mais difícil do que uma eleição. Porque o povo quer mudar naturalmente. Aqueles que votam em você, que pensam assim que vai ter um cargo amanhã, às vezes você decepciona, e já tem os inimigos, e depois ainda você cria inimigos que por não ajudar dentro daquilo que a pessoa quer. Então a reeleição é muito difícil, né? Mas o fato é que ou com um voto ou com 16 eu fui eleito e sempre procurei corresponder. Em 2008, Valtinho, você retorna para enfrentar. Você sabia que existiam adversidades naquela oportunidade, até porque você tinha perdido muitos companheiros, né? Que, obviamente, em busca de um sol de poder. Por que você resolveu, depois de tudo que você passou e depois de tudo que você já tinha feito por Sérgio, por que você resolveu voltar e se candidatar novamente? Não é o que eu resolvi, é o que o povo foi atrás de mim. Foi atrás de mim, eu lembro que eu estava no TRT, eu era médico do TRT, que o doutor Guedes tinha arrumado para mim, quando eu estava fora da política aqui, né? Então o povo foi lá e falou, não, eu tenho que ir, de toda forma, ser candidato lá. Não tem... Valtinho, e os mandatos desse seu grande rival na política, estou dizendo na política, você acha que ele foi um bom prefeito, no período que ele foi prefeito? Bom, Beto, eu não posso dizer assim que foi bom prefeito. Isso está nos olhos do povo. Eu mostro as minhas obras, né, que foram feitas em todas as gestões minhas. Eu, na verdade, eu estava trabalhando em Goiânia, eu não acompanhei de perto assim, mas eu penso que o Edmário pode ter feito alguma coisa, mas ele deixou um pouco a desejar. Para fechar essa questão do Edmário aí, vocês caminharem juntos no mesmo lado político é impossível. Na política tudo é possível. Na política tudo é possível. Já foi mais impossível em outros tempos, né, Valdir? Justamente. Mas eu quero dizer assim, a gente não sabe o desenrolar da política, porque não depende só da gente, não depende do Walter Mello em si, do meu pensamento em si. Mas eu não tenho assim... A inimizade que teve com o Edmário foi inimizade só política. Nada de... Às vezes, na parte pessoal, de um falar do outro, isso aí, você sabe, você é um político, jornalista antigo, você conhece isso aí. Às vezes o cara, no palanque, ele fala uma besteira que não devia ter falado, depois vai e pede desculpa. Essa é a roda viva da política. Mas isso aí... Eu sempre jogo para o lado do pessoal. Por exemplo, uma união
minha como de Mário, por exemplo. Isso aí, eu não vou dizer isso para o povo, né? E não vou afirmar para você que isso seria impossível. A política é dinâmica, a política e o futuro político a Deus pertence. Nós vamos entrar agora, prefeito, num quadro que é o apertar o nó da gravata. O senhor pretende permanecer no PSDB? O PSDB, muita gente do meio tem comentado o desgaste do partido, não só a nível nacional, mas também a nível de Estado, principalmente o que aconteceu ano passado com o ex-governador Marconi Perillo. O senhor aqui teve um encontro grande, o atual presidente Jânio, com uma pessoa decente, que eu respeito muito, prefeito Trindade, que é o atual presidente do partido do Estado, fez um encontro muito produtivo, com muitas filiações. O senhor pretende permanecer no partido mesmo com essa nuvem que o partido tem hoje, ou o senhor acredita na recuperação desse partido? E o senhor também não tem nada a ver com o que acontece lá a nível estadual? Não, eu vou continuar no PSDB porque às vezes eu me pergunto, vamos mudar para onde? Qual que não tem desgaste? Qual que não tem problema? Qual que não tem problema? Qual que não tem pessoas que não têm problema? Então, eu acho que hoje a população brasileira, não Tabaci, a população brasileira, ela tem um pouco de tendência de mudar na análise na hora de votar. Ninguém está preocupado com partido político, não, porque na cabeça do eleitor, todos os partidos são iguais. Todos querem o fundão, todos querem as mesmas práticas de sempre. Então, eu não vejo. Eu acho que hoje o partido que a gente tem que segurar nele para disputar uma eleição é o trabalho que a gente realiza. Hoje partido é uma mera exigência legal para que uma pessoa possa disputar uma eleição. Mas eu não acho que partido vai influenciar no voto do eleitor. Não. A eleição municipal ela é muito peculiar ao município. As coisas que acontecem no município. Você não pode pegar um péssimo candidato e colocar num partido que se acha que aquele partido é um bom partido e as pessoas vão votar nele. As pessoas vão votar naquele candidato que tenha projeto e que tenha que mostrar para a população o que ele fez, qual foi o trabalho que foi executado. Eu disputei 2 eleições. Qual era a grande dificuldade que eu tive naquelas 2 eleições que eu disputei? Eu teria que prometer para as pessoas o que eu ia fazer. E disputando com quem estava no cargo de prefeito, mostrando o que ele tinha feito. Então eu tinha que convencer as pessoas, porque eu não tinha nada para mostrar. Então hoje não, hoje a situação é diferente. Hoje em Itapaci, o pessoal não vai votar por questão partidária, eleição de governador não tem influência em eleição municipal, são completamente diferentes. Agora, o que nós precisamos analisar hoje é o que cada candidato fez para o bem da sociedade, fez para o bem da comunidade e o que é que ele pretende fazer. Qual é o projeto que ele tem para a cidade para os próximos 4 anos. Quando o senhor assumiu a Prefeitura de Itapaci, qual que era o total da dívida que o senhor enfrentou? Olha, nós tínhamos 2 dívidas, né? Nós tínhamos uma dívida que gerava em torno, consolidada, dívida que tinha que ser paga, não havia discussão, em torno de 68 milhões de reais. E nós temos, essa nós temos uma dívida em torno de 163 milhões de reais que está judicializada. O que vem mensal para Itapaci, de FPM, etc, etc? Nós estamos na faixa de 3 milhões e meio por mês. Minha nossa, para 160 e tantos milhões é um queijo uma rapadura. E aí essas ações, algumas o município vai ganhar, outras o município vai perder, e aí vai ficar aí durante os 15 anos pagando esses precatórios dessas ações que vão sendo julgadas e que a prefeitura acaba sendo condenada. Mas o que nós fazemos, nós temos uma equipe do departamento jurídico muito competente e a gente tem trabalhado muito para diminuir esse endividamento
E aquelas dívidas consolidadas, aquelas nós estamos pagando. Por exemplo, até o dia 30 de setembro, que é o último levantamento que nós temos das dívidas, durante o meu mandato nós já pagamos mais de 37 milhões de dívida. Mas peraí, o senhor falou que vem 3 milhões e pouco para Itapaci. O senhor fez mágica para pagar esses 30 e tantos milhões, porque esses 30 e tantos milhões, vamos ser bonzinhos, se eu tivesse 15 deles nas mãos, o senhor teria transformado Itapaci. Exatamente. Agora, como que nós conseguimos pagar? Nós conseguimos pagar com economia, com campanha de política inteligente, sem subir imposto, mas dando a oportunidade para que as pessoas pagam, aumentando a nossa receita e com muita dedicação em economia, sem nenhum tipo de vaidade, a gente servir como exemplo, levantar cedo, fiscalizar, olhar. Não colocar os apaniguados políticos para inchar a prefeitura. Não pode. Por exemplo, eu levanto 5 horas da manhã. Quando eu chego aqui no gabinete às 8 horas, eu já estive na saúde, já estive na garagem, já estive no transporte, já estive nas creches, olho, confiro de perto. O senhor tem um controle da prefeitura. Eu tenho controle da prefeitura, porque senão você não consegue. E nós temos dedicado toda a nossa receita para resolver a questão do endividamento. Na verdade, nós pagamos todas as nossas obrigações em dia, não temos nenhum centavo de dívida e nós pagamos todas as obrigações das dívidas dos ex-prefeitos, dos ex-gestores. Aí não sobra nada para investimento, aí o prefeito precisa trabalhar, precisa buscar recursos fora, precisa trabalhar muito e nós temos conseguido. Hoje eu acredito que nós vamos ultrapassar de 40 milhões de reais em obra depois que eu assumi aqui na cidade. Em construção de creche, escola, hospital. Na área da saúde nós investimos 11 milhões de reais. Hoje nós temos a melhor saúde pública do Vale do São Patrício em Itapaci. Se você fazer uma visita no hospital municipal, você vai ver que nós reformamos 100% do hospital com recurso próprio, construímos 2 centros cirúrgicos, colocamos todo tipo de equipamento de última geração, raio-x digital, ultrassom, centro cirúrgico, desfibrilador, temos 6 unidades de saúde, toda equipada, mobiliada, climatizada, com todos os profissionais, farmácia, enfermeiro, médico, odontólogo. Dá orgulho de você visitar essas UBS que nós construímos nesse mandato. E a oposição vê o senhor como um bom prefeito ou ainda desce o sarrafo? Nós temos 2 tipos de político aqui em Itapaci. Existe o político aqui, que é aquele que viveu esse passado negro aqui dentro da prefeitura, que hoje está fora da prefeitura. E ele não tem capacidade e nem condição de oferecer nada para a sociedade. Então, qual é a sua estratégia política? A única coisa que ele é capaz é desqualificar o seu opositor para que ele tenha oportunidade de ser alguma coisa. Então, a oposição minha hoje, o único projeto deles na nossa cidade é procurar desqualificar a administração para ver se eles têm oportunidade na próxima eleição.